Imagine comigo num ambiente perfeito, num paraíso onde não faltava nada, um paraíso onde o céu e a terra se encontravam, um paraíso onde o ser humano, Adão e Eva, estavam felizes, estavam na presença de Deus, eram seres iluminados, cheios de Espírito Santo, cheios de espiritualidade, seres que não lhes faltavam nada, seres que tinham a beleza, a vontade e a presença de Deus. Realmente era um momento perfeito para que eles pudessem ser felizes. Mas algo acontece tão errado no curso da história do início dos nossos primeiros pais. A queda. O ser humano vai cair, vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, esses são os factos que nós vamos falar no programa de hoje. Desde já, meu querido amigo, quero lhe convidar, deixa teu like, tua mensagem, não é? Convida os teus amigos a seguirem a nossa página, partilhe informações, pois queremos crescer consigo, que essa página possa ser alcançada por mais e mais pessoas. Não saia daí, queremos falar no programa de hoje sobre a queda de Adão e Eva, ou Isha e Ish. Não saia daí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as almárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 3. De acordo com a passagem que nós acabamos de ler, podemos compreender que o ser humano estavam felizes, ou seja, Adão e Eva estavam felizes, estavam em perfeita harmonia, se conheciam e estavam alegres. Bom, algo acontece na história deles sobre esta queda, como começou. Bom, de acordo com a passagem bíblica que nós acabamos de ler, nós vamos compreender que existia a Nahash, que é serpente. E outra coisa curiosa que nós podemos trazer no programa de hoje é que lá no hebraico bíblico, o serpente, não é, aparece no masculino, seria o serpente e não a serpente. Outra coisa é que o casal, não é, não estavam sozinhos. Havia um adversário, havia um opositor, diabo Satanás. Ele estava expectante, ele queria destruir esse casal, queria levar o casal em pecado, a escolher, não é, desobedecer às ordenanças, às ordens de Deus. Nós vamos ver que o diabo vai utilizar uma via, não é fácil. Algo nos chama a atenção neste quesito. Como é que é possível, diferente, não é? Num ambiente onde havia vários animais, vários répteis, não é? No jardim, no Éden, o diabo vai se direcionando para usar apenas Nahash, ou usar o serpente, ou a serpente, que literalmente assim podemos dizer. Qual é a verdade por trás disso? Por que o Lúcifer, Satanás, não é, vai utilizar a Nahash ou a serpente, assim podemos traduzir? Bom, algo nos chama a atenção. De acordo com o texto bíblico, diz que este animal era muito astuto, ou seja, era sábio. Ele tinha conhecimento a mais dos outros animais, ou seja, era diferenciado. Bom, de acordo com a própria Escritura, nós podemos compreender que a serpente tinha uns atributos que outros animais não tinham. Ele era muito ousado e isso nos faz entender, pese embora que não temos esse conhecimento mais amplo, mas de acordo com essa licença poética, podemos ter certeza que este animal era o mais próximo de Eva, era o mais próximo do casal, era o animal, não é, que estava mais presente na vida do casal. Conhecia as emoções, os atos, conhecia a forma de agir dos dois, tanto de Adão e tanto da Eva. E é nesse contexto, não é, que o diabo, ao ver essa ocasião, ele aproveita para poder destruir o primeiro casal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, verso 5. Bom, embora que nós tenhamos, não é, algumas ideias, podemos assim dizer, quebradas ou distorcidas de como era, não é, a Nahash ou o serpente, que literalmente foi traduzida como a serpente, hoje em dia nós o conhecemos como um animal repugnante, um animal, não é, que até dá nojo ao ser humano porque é rastejante e é muito brilhoso, mas não era assim este animal. Este animal
de acordo com a Bíblia, com alguns comentaristas, o espírito de profecia, diz que era um animal que voava, era um animal ereto, ele tinha asas, ou seja, então era um animal brilhoso, um animal que brilhava, um animal iluminado. Tanto Adão e Eva, que eram seres iluminados, este animal, Nahash, que foi traduzido como a serpente, era também iluminado. Logo, o diabo viu um cenário perfeito. Como era um animal próximo do casal, usou para que o ser humano pudesse entrar em pecados. E esta Nahash, ou a serpente, ela vai utilizar meios inadequados, meios que haviam limites no jardim do Éden, pois haviam limites, Deus havia estabelecido limites a este casal. E a serpente, não obedecia a este limite. Ele queria quebrar esses limites. Veja comigo essa passagem sobre estes limites que Deus havia posto, e ele vai chegar a Eva, atenção, a Eva, para o poder o convencer por meio da sua astúcia. Veja comigo essa passagem. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versos 4 a 6. A Nahash, ou a serpente, queria, colocar ou injetar a sua mente na mente da Eva. Queria contaminar a mente da Eva, ou seja, queria fazer a mente da Eva, pois Eva estava titubeando. Eva possivelmente tinha ideias, tinha conceitos, ou queria estar apressada. Talvez ela queria entrar em ação da promessa que Deus havia feito a ela e ao seu marido, que por meio deles também a terra poderia ser povoada, ou eles poderiam gerar também vida. E quando a serpente aparece, com esse conceito de que poderiam ser igual a Deus, traz curiosidade na mente da Eva, na mente da mulher, que até então era apenas chamada de mulher. Então vai haver essa conversação, esse diálogo entre a serpente, a Nahash e a mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versos 5. A palavra-chave que podemos tirar deste verso é sobre aquela que vai falar de vai ter que Elohim, ou sereis como Deus, que está traduzido literalmente assim, sereis como Deus. Vamos tentar trabalhar nessas duas palavras, sereis como Deus. Bom, a serpente, ela sabia que havia um anseio no coração da Eva, sabia que a Eva estava expectante. Bom, nós não sabemos até aquele ponto da história por que Adão e Eva não tinham ainda tido filho, por que a Eva ainda não havia concebido. Talvez essa espera criou desejo, criou expectativa na vida da Eva. E ela, ouvindo da serpente, ou da Nahash, que ela poderia ser igual a Deus, pois o que pairava na cabeça da Eva? O que realmente era ser igual a Deus? Bom, até aquele ponto da história, nós estamos certos que Eva sabia que Deus havia criado animais, plantas e também a eles, os seres humanos. Ou seja, em um senso comum, Deus havia criado a vida. E Eva, expectante, porque ela sabia que Deus o havia prometido, que por meio dela também se faria, Eles poderiam também gerar vida. Ouvindo do diabo, ouvindo da Nahash, ela ficou expectante. Achou que esse era o caminho. Achou que Deus o proibira de tocar daquela árvore, tocar daquele fruto. Por isso é que ela estava a demorar a dar à luz, estava a demorar a conceber ou a gerar vida. E talvez ela queria se apressar. Bom, esse é o entendimento que nós podemos trazer, no texto bíblico, de acordo com essa explanação. Alguém poderá se perguntar, mas onde é que nós estamos a encontrar essas informações? É claro que a Bíblia não narra de uma forma ampla, mas de acordo com essa licença poética que vários teólogos, exegetas usam, é claro que nós também temos esse direito de usá-lo. E de acordo com as pontas soltas que o hebraico bíblico nos traz. Nós não estamos aqui a inventar
factos. Estamos aqui a estudar profundamente de acordo com aquilo que a teologia e também com o judaísmo e a própria Torá nos traz, não é? Então, isso é que nos dá essa ligeira informação de que a Eva estava expectante, pois que ela também queria gerar vida. Esta era uma promessa que só poderia ser cumprida por meio de filhos. Eva teria que criar vida. Certamente era algo que ela ansiosamente esperava, mas por motivos desconhecidos não tinha acontecido até aquele momento. Então sereis como Deus. Significa, ao menos para Eva, ter a capacidade semelhante ao Altíssimo de criar vida, de dar à luz a um filho. Bom, poderíamos nos perguntar, não é? Havia algo que faltava naquele casal? Havia alguma coisa que faltava para que eles pudessem ser felizes? Havia algo que a Eva, não é, precisava para se sentir completa, para se sentir um ser perfeito? É claro que não. Talvez é essa lógica que nós estamos a trazer no programa de hoje, de que ela estava ansiosa, pois até aquele ponto da história, nós não sabemos, há um mistério também ali, por que eles ainda não tinham filhos, por que eles ainda não haviam gerado filhos. Essa era uma promessa vinda de Deus. Bom, isso fica apenas nas pérolas, não é? No escondimento ou assim, nos segredos do próprio Eterno. O que nós podemos trazer no programa de hoje é que eles estavam perfeitos, eles estavam completos, não haveria necessidade da Eva tocar naquela árvore, mas a curiosidade era tanto. A mulher era criada com uma capacidade enorme de percepção das coisas. A mulher foi criada com uma capacidade enorme de entender coisas que o ser humano não entende. Até embora em pecado nós temos visto que a mulher consegue entender os detalhes das coisas, muito menos nós os homens. Imagina quando eles eram perfeitos. É claro que ela tinha uma visão muito ampla. Bom, existe no judaísmo outra interpretação sobre a queda, não é? Que levou a Eva a comer a árvore. Existem várias informações. Queremos trazer apenas para o seu entendimento. Bom, existe uma das teorias, não é? Que diz que Deus havia encenado essa informação, havia entrado em acordo com Adão e Eva para que eles pudessem comer de propósito aquela árvore. Bom, essa é uma informação que alegoricamente podemos contar no programa de hoje. Outra informação que acredito eu que é mais plausível é esta de que a Eva, ela tinha uma mentalidade mais elevada, ela tinha uma capacidade enorme de percepção das coisas. E ela, por causa dessa espera, não é, de gerar filhos, de cumprir a promessa, ela achou que, por meio daquilo, ela poderia sim cumprir a promessa de que poderiam gerar também vidas. O que significa ser igual a Deus na visão da Eva? Com certeza significa poder fazer o mesmo que ela sabia até aquele ponto na história que Deus tinha a capacidade de fazer. E o que a Eva tinha em mente sobre a capacidade divina? Como ela via o agir de Deus? Depois, não é, da mulher ter caído em pecado, vai surgir vários problemas, ou seja, as punições. Agora nós podemos compreender como Deus trabalha, ou seja, as punições não poderiam ser diferentes das ações. As reações eram o resultado da ação, ou seja, Eva queria gerar filho, Eva queria ser igual a Deus, pois ela sabia que o ser igual a Deus, até aquele certo ponto da história, não é? Era gerar vida. E isso era a expectativa dela, em gerar vida. E Deus o pune por intermédio disso. Como tu, mulher, queres de uma forma rápida gerar vidas, vai gerá-la com dor. Ou seja, essa punição de dar a vida ao ser humano ou de dar a luz com dor, se teria dores de parto, era uma punição. Era para que a mulher pudesse sentir o que é ser Deus, pois Deus mostrou ao longo da história o que é ser Deus, o que é gerar vida. Nós vamos ver várias passagens bíblicas que mostram o arrependimento de Deus, a dor de Deus, ao ver a sua criatura feita com amor cair ou desobedecendo os seus preceitos. Veja comigo essas passagens muito bonitas. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence,
Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, 41 e 42. Realmente, a mulher, que posteriormente vai ser chamada de Eva, Havá, não imaginava o que é ser Deus. Ser Deus implica muito mais daquilo que nós imaginamos. Ser Deus requer ser infinito. E Eva era um ser finito, pese embora perfeito. E ela vai experimentar a dor, vai experimentar o sofrimento das suas ações, das suas escolhas. Muitas das vezes, nos dias de hoje, muitos de nós queremos ser iguais a Deus. Muito cuidado, meu querido amigo, em se assemelhar ao Eterno. O Eterno é eterno e nós somos seres finitos, seres criados por Ele. Devemos ter muito cuidado quando queremos nos assemelhar ao Eterno. Bom, muitas coisas vão acontecendo, após o pecado. O ser humano vai ser acometido por consequências, por punições, pois acabava de escolher a sua inocência, pois é causa o seu estado perfeito, o seu estado que lhe poria, ou aquele estado que lhe fazia ser um ser feliz, um ser abençoado, um ser iluminado, e ele vai perder essa luz da parte de Deus, vai se desconectar com o divino, desconectar com a espiritualidade que emanava naquele lugar que se chamava Jardim do Éden. A expulsão do homem do Jardim do Éden é simbolismo muito forte da morte, expulso do jardim de volta para a terra, para trabalhar a terra de que fora tomada uma vez, de que fora tomada por enquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. Uma das informações que podemos trazer também no programa de hoje é acerca do paralelismo que vai aparecer neste texto bíblico. Aí no hebraico bíblico aparece algo muito curioso. Aparece de que quando Deus fala que não pudesse tocar do fruto proibido, ele diz que certamente morrerás e morrás. Ou seja, traz uma dualidade, ou podemos dizer assim, um paralelismo ali, dando extensão da palavra anterior. Ou seja, Deus queria mostrar que o ser humano, por intermédio dele tocar daquela árvore da vida, não morria logo, de repente, fisicamente, mas a morte que ele poderia receber naquele ato deles comerem, do fruto proibido, deveriam morrer espiritualmente. E eles morreram naquele dia espiritualmente, pois perderam de Deus essa proteção, essa luz, essas vestes de glória que eles tinham, pois eles brilhavam, eram seres de luz, seres iluminados. E quando eles comem, deste fruto, eles perdem essa glória, se separam de Deus. Ou seja, acontece um muro aí, eles morrem espiritualmente e a partir daquele momento começam a morrer fisicamente, começam a perder-se, ou seja, começam a perecer-se. Mostrar claramente quão era devastador o pecado, quão era devastador tocar daquele fruto. Um fruto que nos traria até nos dias de hoje. Um dia, Deus restaurará a natureza e o paraíso na terra. Voltaremos a viver em um jardim de delícias novamente e o sofrimento terá um fim. O estudo de hoje nos mostrou claramente como é que os nossos primeiros pais caíram em pecado. A mulher, que antigamente era seu nome, deixou de existir, se tornou com uma designação padrônica ou um padrão de designação de ser humano feminino e passou a ser chamado de Eva, que em hebraico vai dar este nome de Havá. Ou seja, literalmente podemos traduzi-lo como aquela que vai gerar vida ou o portador de vida. Eva, em hebraico, significa aquela que vai dar vidas ao ser humano. Ou seja, caímos em pecados, nossos primeiros pais caíram em pecado, trouxeram maldição ao mundo, temos seguido com essa problemática de pecado até os dias de hoje. Por isso, você que nos segue aqui no nosso canal Crônicas Celestiais, se achou perfeito, a nossa programação, se gostou do nosso conteúdo, deixa o teu like, o teu comentário, fala para nós o que achou do programa de hoje e não se esqueça, partilha o vídeo para os teus semelhantes, os teus amigos no Facebook. Corra na nossa página, no nosso canal, subscreva no YouTube. Queremos alcançar mais pessoas. Lembre-se que a eternidade se aproxima.